Olá, paz e bem. Vamos lá, meditar mais um dia? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou Frei Edson Matias, frade franciscano capuchinho. Estamos aqui para a gente meditar. Muito bem, vamos ver esse evangelho de hoje, pedindo o Espírito Santo que nos ilumine, guie a nossa meditação, nos ajude a entender esta mensagem do Senhor. Hoje, sábado, 5 de julho 2025, estamos nessa 13ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje nós vamos meditar Mateus 9, 14 a 17. Vamos ao texto. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto quando o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo se coloca em odres novos. E assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui o discernimento necessário para a nossa caminhada, né? Talvez aqui estendendo um pouco a reflexão, para ajudar a gente, né, a meditar, a saber que precisa a gente, diante de nós, discernir a nossa condição, o que nós precisamos fazer, será que eu consigo fazer? Às vezes no impulso, assim, não, agora eu quero meditar, rezar a palavra, aí eu me proponho ler a Bíblia toda começando por início. Não vai dar certo, né? Não dá mesmo. Outra coisa também é, não, agora eu quero ficar firme e vou rezar o rosário todo dia. Bom, não tinha costume de rezar nem uma dezena. Agora eu proponho rezar o rosário. Não vai durar muito tempo. Né? A constância, a dedicação, ela é um processo longo, né, que começa com pouca coisa. Se a gente compara, né, com o corredor aí das maratonas, ele começou com 1 quilômetro, quando ele começou a correr. Né, ou treinou ali como adolescente, fez os primeiros 5 quilômetros, depois fez a grande maratona. Então vamos analisar quantas tábuas a gente tem para construir uma torre, né? Então aí pedir as luzes do Espírito Santo, né? Que só para a gente iluminar aqui no início da nossa meditação. Às vezes nós caímos nesses exageros, eu encontro pessoas assim, né? Às vezes jovens, né, que a partir de uma conversão, de um retiro, aí quer ganhar o mundo todo de uma vez, abraçar o mundo todo, não dá conta, desanima, depois desiste. Vamos começar devagar, né? Vamos fazer isso. Não vamos botar coisa nova em lugar que não cabe, né? Ou se cabe vai estourar, a semelhança desses odres aqui. Mas tá, vamos fazer também outras pontuações aqui. Aqui essa pergunta, né? Por que os discípulos aí de João estão jejuando e os seus discípulos não, né? Aí vem essa resposta de Jesus dizendo que ele é, né? Ora, se eu estou com eles agora, não, né? Por isso que ele foi chamado de beberrão, comelão. Aqui também surgem tantas outras questões, né? É interessante aqui como o amigo do noivo pode estar de luto enquanto o noivo está com eles. Mas quem é o amigo do noivo? Somos nós, né? Nós, igreja, que estamos caminhando, somos ao mesmo tempo servos do Senhor, mas amigos do Senhor. Tem vezes que nós festejamos, temos as grandes festas da igreja, sentimos assim vibrantes, né, por esses momentos. Por isso que nesses tempos a igreja pede assim, olha, não faça jejum não, né, de alimento não. E outra coisa para esclarecer aqui, a gente também pode usar de catequese, um momento, né?
Quem tem abaixo dos 14 não faz jejum de comida, pelo amor de Deus, né? Quem tem de cima de 65 também não. Essa é a orientação da igreja. Mas jejum a gente não pode resumir a alimento, né? E para quê? Aqui eu vou aproveitar para a gente... Eu falo isso para as pessoas que desconhecem um pouco. Eu pergunto assim... por que a igreja orienta não comer carne, né? Em alguns dias do ano? Aí a pessoa fica assim, não sei. É porque fala que não é. Ou na sexta-feira na sexta-feira santa, né? Tem uma alimentação mais equilibrada. É interessante porque essa tradição ela começou muito antiga. E começou com aquelas pessoas que queriam se dedicar mais à vida de oração, de meditação, de leitura, né? E começaram a praticar. Diminuir a alimentação, porque também isso favorecia o quê? A estar mais disposto a rezar. Então quando você comer muito, se você come aí uma feijoada num dia de festa aí, não vai dar conta de rezar depois não, né? A cabeça vai ficar voando, né? E o corpo vai ficar pesado. A carne vermelha também, em alguns mosteiros, né, eles comem menos carne vermelha, às vezes nem comem, depende do mosteiro. Por quê? Porque também tem a ver um pouco com isso, né? Ficar mais leve, mais disposto para rezar, mais disposto para estudar, mais disposto para trabalhar. Se a gente come um bife acebolado, que é uma maravilha, né? Gostoso, né? Para quem come carne. Com batata frita, etc. O que acontece? Acontece que a gente fica muito pesado, trava, né? Dá aquela digestão mais difícil. A carne também deixa a gente mais propenso à raiva, né? Ao descontentamento, porque o intestino todo está ocupado, né, na digestão. Então, como o intestino é considerado no segundo cérebro, né? Então ele acaba tirando as nossas energias, nossas forças, e a gente fica como uma criança que não quer ser incomodada. Então, o que eu estou estendendo a reflexão sobre o jejum, tá, gente? Para a gente entender que o jejum não é simplesmente para agradar a Deus, né? Eu vou parar de comer isso aqui para agradar a Deus que está lá no céu. Isso é uma relação um pouco pai e filho, né? Criança e pai, criancinha que agradar o papai. Não, é mais do que isso, né? É bem mais do que isso. Realmente a gente se dispor para a manifestação de Deus, para ler melhor, para rezar melhor, para ouvir sua palavra. Esta é a intenção. Só que aqui no Evangelho, Deus, o próprio Deus está caminhando com eles. Então eles não fazem jejum, né? Não fazem. E também o jejum da missão, né, gente? Deixar pai e mãe, né, que eles tinham, assim, abster, né, nesses momentos de missão. Não é que eles abandonaram as mulheres não, tá, gente? Mas, assim, ficaram um tempo longe, alguns momentos, né? E aí é abster também. Quando você faz um esforço, por exemplo, você é catequista, você deixa de passear, né, naquele dia para cuidar dos catequistas, dos catequizandos, ou ser coordenador dos catequistas, né? Você está realizando uma missão que você está fazendo uma abstinência, né? Você está fazendo uma espécie de você está deixando de fazer, né? A gente chama de ascese, aliás, né? Você está fazendo uma ascese, ou seja, um esforço em prol da missão. O jejum também cabe nesse aspecto de ascese, né? Onde que em dado momento é preciso a gente fazer para estar mais disposto a acolher e ouvir a palavra do Senhor. Então, quando o noivo está com eles, não. Mas depois chegará o momento, chegou, que o noivo não está mais conosco. Falta mais amor, falta mais justiça, falta mais companheirismo, falta mais abertura para Deus. Então, hoje é necessário fazer todas as formas de ascese para que a gente possa crescer. O jejum precisa ser feito? Depende, idade, depende da saúde, se for de comida, né? Então isso deve ser conversado, então tome cuidado, tá? Não vai fazer por conta própria, procure orientação. Você pode fazer jejum de outras formas, né? Pode fazer um ascese de parar de falar mal dos outros, fazer ascese de se dedicar a uma leitura espiritual e por aí vai. Que Deus nos ajude, que possamos também abrir o nosso coração, a partir do nosso esforço, das nossas asceses, para que o Senhor também possa habitar em nós. Com Deus, boa meditação, boa oração.